Olá turma, tudo bem? Nossa aula de hoje nós vamos iniciar o processo de metabolismo associado a carboidrato, né? Então, quando nós falamos nesse metabolismo, nós estamos se referindo àqueles dois processos que pode acontecer, tanto o catabólico, que é quando ocorre a quebra da macromolécula em moléculas menores, e anabólico, quando tem moléculas menores formando macromoléculas. E aí, para a gente entender inicialmente o metabolismo de carboidrato, ele é dividido em algumas partes. Hoje nós vamos estudar o metabolismo de carboidrato, que é a primeira parte, que é a glicólise, que é a quebra da glicose até a formação do acetilcoenzima A. Lembrando que a acetilcoenzima A é o produto intermediário, é o produto comum do metabolismo de carboidrato, proteína e lipídios. Em relação à glicose, é importante nós relembrarmos que glicose é o principal substrato oxidável para a obtenção de energia pelos organismos. Quando nós pensamos nesse substrato oxidável, a glicose ela tem como a importância de oxidar para doar elétrons e prótons para ocorrer a formação de ATP, tá? E a glicose é imprescindível para algumas células e tecidos, como eu já comentei para vocês. As hemácias, assim como o tecido nervoso, só consegue obter energia através da glicose. E, geralmente, nós temos uma baixa quantidade na dieta, né? Ou seja, basicamente, nós temos pouca glicose livre na nossa dieta, na nossa alimentação. A maioria do processo, a maioria da quantidade de glicose que nós temos na nossa alimentação, ela não está no seu estado livre, mas sim associado em moléculas maiores, como por exemplo amido, sacarose, lactose. Lembrando que o amido ele é quebrado em glicose, a sacarose é quebrada em glicose mais frutose e a lactose é quebrada em glicose mais galactose. O objetivo final é que tenha glicose livre para poder ser absorvido. Quando ocorre esse processo de oxidação da glicose, o que a molécula de glicose, através do processo de perda de elétron, libera? No processo aeróbico, ou seja, quando tem a presença de oxigênio, vai ter o consumo de oxigênio para a oxidação da glicose e, consequentemente, liberação de dióxido de carbono, que é o CO2, e água, H2O. E quando tem esse processo de oxidação da glicose, no processo aeróbico, ocorre uma oxidação total. Já quando se tem a quebra da glicose ou a oxidação da glicose pelo processo anaeróbico, ou seja, sem o consumo de oxigênio, nós temos aí a oxidação parcial de glicose. De modo geral, essa oxidação total da glicose, o objetivo é a produção de piruvato. Já a oxidação parcial de glicose, muitas vezes, vai produzir outros produtos, que é o que eu vou mostrar no final dessa aula. Mas o foco principal aqui é entender que toda vez que a glicose ela é oxidada, na presença de oxigênio ou com a participação do oxigênio, ocorre a formação do piruvato. Nessa imagem, nós podemos observar 3 etapas da oxidação da glicose. A glicose ela pode ser oxidada, ou seja, ela vai ser totalmente oxidada, totalmente modificada estruturalmente e quimicamente para poder ocorrer a produção de ATP. De modo geral, a oxidação da glicose ela acontece em 3 etapas. No processo chamado glicólise, que esse processo chamado glicólise é quando se quebra a glicose até a produção do piruvato, como vocês podem observar nesta imagem à esquerda. Se vocês observarem, a glicólise, ela quebra a glicose em piruvato, transforma-se a glicose em piruvato. Se observar mais atento, a glicose ela é formada por 6 carbonos. Uma glicose acaba dando origem a 2 piruvatos. E geralmente o processo de glicólise acontece no citossol. Vai acontecer no citoplasma da célula.
A segunda etapa da oxidação da glicose é o que nós chamamos de descarboxilação do piruvato. O processo de descarboxilação do piruvato já acontece dentro da mitocôndria, que é quando o piruvato ele perde dióxido de carbono, CO2, e ele leva à produção do acetilcoenzima A. E, por último, nós temos aí o ciclo de Krebs, que é onde a acetilcoenzima A vai entrar no ciclo de Krebs e vai levar à produção de mais, liberação de mais elétrons e a formação de mais ATP. Tá? Então, de modo geral, nós temos 3 processos que envolvem a oxidação da glicose, que é a glicólise, que é a quebra da glicose até transformar em piruvato, que acontece no citoplasma. O segundo é a descarboxilação do piruvato, que é quando ele entra dentro da mitocôndria e ocorre a transformação do piruvato em acetilcoenzima A. E, por último, o ciclo de Krebs. A oxidação da glicose leva a piruvato, onde obtém ATP. E a oxidação do piruvato, né, que é para entrar no ciclo de Krebs através da acetilcoenzima A, produz muito mais ATP. O objetivo do processo de oxidação da glicose, produção de energia, produção de ATP. Se nós observarmos de modo geral, para ocorrer uma grande quantidade de formação de ATP, adenosina trifosfato cíclico, é necessária a participação de coenzimas, né? Essas coenzimas, elas precisam receber os elétrons, precisam receber os prótons, mas principalmente elétron, com o intuito de carregar esses elétrons lá para a cadeia de transporte de elétron para ajudar na formação de mais ATP. Então, as coenzimas que recebem o próton e o elétron produzida na oxidação da glicose são NAD e FAD. Nas 3 etapas da oxidação da glicose, ocorre a liberação, a oxidação e, consequentemente, a liberação de próton e elétron. O NAD ele é chamado de nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é o NAD+, tá? Que é derivado da vitamina nicotinamida. A participação do NAD+ em reações o reduz a NADH. Então, geralmente, o que acontece? Para que ocorra a captação desses elétrons, o NAD ele tem que estar na sua forma aí oxidada, que é o NAD+, para poder depois receber e ficar na sua forma reduzida, que é o NADH. Como essa aqui é a imagem que vocês podem observar, tá, do NAD. Observa aqui que é a vitamina nicotinamida, tá? E nós temos aqui a adenina, nós temos aqui a ribose, nós temos aqui fosfato. Já o FAD é a flavina adenina dinucleotídeo, que também é derivado da vitamina riboflavina, como vocês podem observar aqui, flavina. E a participação do FAD em reações o reduz em FADH2, né? O que seria isso? Toda vez que ocorre, de modo geral, a captação de elétrons por essas coenzimas, eles ficam na sua forma reduzida, porque recebeu elétron. Então vamos compreender como é que acontece a primeira etapa da oxidação da glicose, que é a glicólise, né? A glicólise ela é dividida em 4 etapas, 1, 2, 3 e 4. A primeira coisa que nós temos que entender é o que essas etapas representam, que essa imagem aqui ela pode nos dizer. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Então nós temos aqui, né, de modo geral, a etapa 1 ocorre dupla fosforilização da glicose, que é uma hexose, ou seja, é formado por 6 carbonos, à custa de 2 ATP. Então, para ocorrer essa dupla fosforilação, ocorreu o consumo de 2 ATP, originando uma outra hexose com 2 fosfatos, como nós podemos observar aqui. Nós temos aqui a glicose C6, vem 2 moléculas de ATP e fosforiliza essa glicose. Então, nós temos aqui uma glicose duplamente fosforilada. Isso daqui é a primeira etapa. Na segunda etapa, nós temos clivagem dessa hexose, né, da glicose duplamente fosforilada, produzindo 2 triosas fosforiladas que são interconvertíveis, como nós podemos observar nessa imagem aqui.
nós temos aqui a glicose C6, duplamente fosforilada, e essa glicose C6, duplamente fosforilada, ela vai ser clivada, ela vai ser quebrada em duas triose. Triose é quando se tem um composto com 3 carbono e é um carboidrato. E aí ficou um fósforo para um lado e um fósforo para o outro, ou seja, nós temos duas triose fosforilada. A terceira etapa ocorre uma nova fosforilação dessas trioses e teoricamente com gasto de ATP. Se vocês observarem aqui, nós temos duas triose fosforilada. Agora, com a participação, a entrada de 2 fosfatos, o que é que vai acontecer? Vai ficar essas duas trioses duplamente fosforiladas. Olha o 2 aqui no canto. Então, nós temos duas trioses, sendo que essas duas trioses elas estão duplamente fosforiladas. O que é que vai acontecer? Esses 4 fosfatos, ou seja, 2 fosfatos para cada triose, vão doar esse fósforo para 4 para os ATP, formando 4 para o ADP, formando 4 ATP. Agora, nós temos duas triose que não está mais fosforilada. Se vocês observarem, nós gastamos lá no início 2 ATP e produzimos 4 ATP. Nós temos um rendimento ou um saldo na glicólise de ATP de 2 ATP, porque gastou-se 2 e ganhou-se 2. 4 menos 2, 2 moléculas de ATP. É um saldo positivo do processo de glicólise. E aí, de modo geral, a oxidação da glicose a piruvato e a produção de ATP está associada à redução de NAD, né, em NADH. O NAD existe em concentrações limitantes, é necessária a sua reoxidação do NADH. E a aerobiose utiliza oxigênio. O que seria isso? Como eu comentei para vocês, toda vez que ocorre a liberação de elétrons nesse processo de oxidação da glicose, as coenzimas elas são responsáveis por pegar esses elétrons. Consequentemente, o que é que vai acontecer? As coenzimas precisam estar na sua forma oxidada para receber esses elétrons, aí elas vão ficar na sua forma reduzida. Como o NAD ele tem pequena quantidade, esse processo tem que acontecer o tempo todo. NAD+, reduz em NADH. NADH oxida em NAD+, e assim por diante. E quem faz esse processo de redução e oxidação, ou oxirredução, é a participação do oxigênio. Então, em aerobiose, que ocorre a conversão com a presença de oxigênio, o oxigênio tem a capacidade de favorecer esse processo. Do NAD+, o oxigênio acaba recebendo esse elétron para que o NAD+, ele fique na sua forma oxidada. E aí nós temos aqui o que nós chamamos, né, o processo de glicólise anaeróbica. O que seria isso? É quando a glicose ela é convertida, ela é quebrada, mas por um processo anaeróbico, ou seja, sem a presença de oxigênio. Quando ocorre glicólise sem a presença de oxigênio, ou seja, na sua forma anaeróbica, ela é chamada aí de fermentação. Olha o que é que acontece. O piruvato ele é o aceptor de elétrons do NADH. A glicose é convertida a piruvato produzindo, né, com produção de NADH. Só que aí existe vários tipos de fermentações, que isso vai depender de quem recebe ou a enzima que participa dessas reações. Seja a fermentação lática, seja a fermentação alcoólica e outras. Como nós podemos observar aqui nesse esquema. O que é uma fermentação lática? Olha só, o piruvato ele recebe os elétrons do NADH, reduzindo a lactato. Então, toda vez que ocorre o processo de anaerobiose, o piruvato é que acaba recebendo o NADH. Acaba recebendo o elétron do NADH, porque quem deveria receber o elétron do NADH era o oxigênio, só que nós estamos trabalhando aqui numa forma anaeróbica. E aí o que acontece? O NADH acaba doando o elétron para o piruvato. E aí, olha só, quando o piruvato ele recebe esse elétron do NADH,
ele acaba produzindo lactato, né? E esse lactato, ele pode ser acumulado, né, em hemácias, fibra muscular pode ser produzido por hemácia, ou utilizado nas hemácias, em fibras musculares sob contração vigorosa, só que isso, a produção excessiva desse lactato pode levar a contrações musculares involuntárias, como por exemplo as conhecidas cãibra. Nós temos a fermentação alcoólica, né, ou seja, algumas leveduras e algumas bactérias acabam por favorecer o processo de fermentação. Se vocês observarem aqui o piruvato ele acaba recebendo o elétron do NADH, contudo, se tiver a participação, por exemplo, do piruvato descarboxilase ou do álcool desidrogenase, essa fermentação alcoólica vai levar à produção de etanol. Esse processo aqui é o que acontece para que ocorra a produção de cachaça, de álcool, de bebidas destiladas, por exemplo. E, de modo geral, nós agora temos que entender, lembra que o que eu estava explicando para vocês é o processo de oxidação da glicose. Acontece em 3 etapas: glicólise, descarboxilação do piruvato e ciclo de Krebs. Estudamos glicólise, agora nós vamos falar do piruvato, que é a descarboxilação do piruvato, ou seja, esse piruvato ele é convertido em acetilcoenzima A. Então, nós temos aqui o piruvato mais a coenzima A na presença de NAD na sua forma oxidada, favorece a produção e a conversão em acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A vai favorecer o processo de início do ciclo de Krebs. Lembrando que o piruvato ele é transportado do citossol para a mitocôndria, conectando o processo de glicólise ao ciclo de Krebs. Então, essa conversão do piruvato a acetilcoenzima A acontece já dentro da mitocôndria. Assim, turma, nós falamos sobre o início do processo de metabolismo de carboidrato. Dúvidas? Mantenham contato.